contenta el día de hoy porque tengo el honor, el orgullo y la alegría de poder compartir con una mujer que admiro muchísimo, que respeto muchísimo, que tiene una vida que pues verdaderamente conmovedora, porque realmente lo que ha pasado es tremendo, pero también es tremendo cómo ella está de pie y cómo no solamente está de pie, sino que además está utilizando su vida para servir a más personas, que eso es algo tan impresionante. Querida Camila Ferreira, estás ahora desde España y tan linda que a pesar de la diferencia de horas te conectas con nosotros. Gracias, Camila. Graças a vosotros por dar visibilidade a essa problemática que em verdade não é minha vida, não é a vida de miles de mulheres por Espanha e por el mundo, não? Eso es algo que lo que es más doloroso todavía, saber, yo siempre digo, no es que, a ver si es que es importante nuestra historia, pero el punto no es que es nuestra historia, es que es la historia de miles que están invisibilizadas. A mí me duele mucho conocer pues tu historia desde pequeña, Camila, porque tú naciste en Sao Paulo, Brasil, pero desde muy pequeñita empieza realmente un contexto de violencia en tu vida. Cuéntanos un poquito de cómo vivías en Brasil cuando eras pequeñita. Bueno, para vosotros, para el mundo, não é um segredo como é a vida em uma favela em Brasil, não? Lo de las favelas em Brasil não é um mito, é realmente uma realidade. A favela é um mundo à parte, é um lugar completamente peligroso, hostil, donde en esta favela en concreto solo entra la tropa de élite o el ejército brasileño, porque la policía normal, civil, local normal, ahí no entra porque no tiene armamento Wow. suficiente para esto, ¿no? Y además mi familia, ¿sabe aquellas familias que tú no podías decir la palabra nalga? Que com isso já te pegavam horríveis palizas. Se alguma mulher de minha família tinha período, algo comum nas mulheres, isso não se falava, não se habla nada. Tudo que eu aprendi me ha ensinado a vida a base de golpes. E minha família é uma família que não lhe gusta as niñas, não lhe gusta as mulheres. As mulheres de minha família, todas e cada uma de nós outras, temos uma história difícil. Por exemplo, minha irmã pequena se casou com o primeiro que apareceu e teve uma vida desgraciada para sair desse inferno. Minha família é uma família completamente violenta, todos, violência, que tu sabe que violência genera violência. E eu, quando eu era pequenita, eu sempre estava com a camisetita suja de sangue, porque por qualquer coisa me pegavam, e eu, quando eu era niña, desde a inocência, eu cheguei a pensar que meu nariz não crescia por os golpes, não? Então, aí eu pensava, não tenho tabique por os golpes que me davam, hoje, sendo uma mulher adulta, sei que não. Então, eu he sofrido toda classe de maltrato, abusos que se pode exercer assim a uma mulher, a uma niña, a um ser humano. Meu irmão maior, 14 anos de maior que eu, começou a violar-me com 3 anos de idade. Se tu mirar bem em minha frente, eu tenho uma cicatriz grande, visível. Bueno, tenho muitas cicatrizes, pero essa é a que está aqui, outra aqui. E em todo o meu corpo está a marca dessa violência, sabe? E em uma dessas violações ele me abriu a cabeça. E sabe o que hizo minha família? Ao invés de levar-me ao médico, chamou uma vecina que era enfermeira e a vecina me coseu em la casa. Pero eu nunca fui ao médico, porque se me levar ao médico, se iam dar conta das violações e por los moratones e todo isso, e seguramente mais de um familiar meu estaria em la cárcel, não? E foi uma infância muito violenta. Eu hice pipi na cama até os 13 anos de idade. Primeiro porque por as violações e o maltrato assim por parte de minha família, não? Segundo, que na favela havia muita balaceira, narcotraficante com narcotraficante, narcotraficante com polícia. E los banhos, não sei como é aí, mas naquela época em Brasil, a gente pobre, los banhos era na parte de afuera. Então eu tinha medo e eu urinava em la cama, e aí minha família me corria del pelo e fregava minha cara em cima de meus próprios urines. E eu tinha dificuldade de aprendizagem em colégio,
então não sabia ler nem escrever. Naquela época tive muita dificuldade. Hoje eu sei que era por los maltratos e minha abuela me ponia um cuchillo em el cuello, dizendo que me ia rayar el cuello se eu não aprendia, não? Por qualquer infantilidade era uma paliza. Essa foi minha infância. Fíjate que esto que me dices, pues digamos que demuestra algo que yo muchas veces comento que es, y lo digo porque lo he visto, porque ahora sí que no porque me contaron o lo vi solamente en una estadística, sino porque en carne propia, conociendo a tantas sobrevivientes, he visto cómo al menos el 90 de las víctimas sobrevivientes de trata de personas fueron víctimas de abuso sexual infantil. Y esto de alguna manera, lógicamente, va creando todo este terreno fértil para que los abusos continúen. ¿Cómo es que sales de Brasil? Porque sé que inclusive estuviste aquí en México, Sí. estuviste en otros países, pero también siendo Um una barrio, pequeñita. a única coisa que eu me acordo que é um barrio que se chama Barrio Condesa. Uy, sí. Condesa, muy bonito, pero probablemente tú no lo pudiste vivir de esa manera. Es un barrio muy bonito, pero seguramente tú lo viviste pues de una manera muy, muy dura, É ¿no? porque não podia sair, eu era uma ninha, não? E quando tu eres uma mulher prostituída sendo uma ninha, não te deixam lo que em México se diz los padrotes, lo que aqui em Espanha se diz proxeneta. Quando tu eres ninha, não te deixam exposto para que todo mundo te veja, então isso é Claro. uma coisa muito oculta, me entendes? Pero ¿cómo es que te sacan de Brasil a los 14 años para empezarte a explotar sexualmente? ¿Cómo sucede ese movimiento? Mira, primeiro, meu irmão pequenito, com 7 anos, com 6 anos, meu irmão se enfermou. É pequeno, é mais pequeno. E estuve um ano lutando por sua vida e aos 7 anos morreu. Como te dije, minha família é uma família que le gusta los varones, não le gusta las niñas. Sempre quando nascia uma mulher em minha família, meu falecido avô dizia: ai, já nasceu outra puta para dar-me dolor de cabeça. Pero Wow. quando se nasce, até o dia de hoje, quando se nasce um varão em minha família, aunque não tenha dinheiro, eles buscam prestado de onde seja e se fazem barbacoas e la samba brasileira e tudo para comemorar o nascimento deste varão. Aí, quando minha irmã morreu, minha mamã perdeu completamente a saúde, porque minha mamã le gusta a seus filhos varones e a nós outras, as hembras, é sempre para a servidumbre, não? Então, minha madre, que era uma mulher forte, trabalhadora, perdeu completamente a saúde, já não podia trabalhar todos os dias. Então, começou a correr rumores em la favela, uma muchacha de 14 anos, uma família pobre, minha madre, que era provedora, já estava faltando todo em la casa, os chismes, todo isso. Aí, uns tipos que se dedicavam ao narcotráfico de armas, de pessoas e de seres humanos, foram em minha casa oferecer um trabalho de ninheira. E claro, eles nem perguntaram nem nada, e meus avós sabiam que eram delinquentes, pero pensaram em el dinheiro que podia generar, e aí me levaram supostamente, eu pensava também que era ninheira, e eles disseram que eu ia para outra província do Brasil. Disseram que eu ia para o estado de Paraná, no sul do Brasil. E resulta que eu estava em la mesma São Paulo, pero eles, hoje eu entendo que eles fizeram isso através de dinheiro e de supostamente eu não estar em São Paulo, manter minha família a raia, não? A distância para não molestar. E aí eu me acordo que eu cheguei em uma casa da época do Brasil colonial, sabe aquelas casas antigas? E a casa era toda de os muebles, os sillones eram de terceiro pelo, de rojo escarlata e tudo em dourado, muito luxo, tudo muito bonito, pulcramente limpo. E aí eu estive esperando como uns 40 minutos e me barrou uma mulher rubia, igual de guapa como tu, super assim, bem vestida, com pintura de lábios rojo e imponente, não? Parecia aquelas atrizes de Hollywood, da época de Hollywood dourado, não? E eu me quedei impressionada com tanto luxo que eu cheguei com uma bolsita de supermercado, um par de braguitas, que era o que eu tinha, viejas, e eu não tinha nada, e me chamou muito a atenção
foi uma pessoa que me tratou com muita delicadeza, com muita educação, não? Coisa que eu não tinha dentro de minha família, e eu me quedei prendada dessa mulher. Ela foi, para mim, ela mesmo crê que sua melhor amiga, que era minha melhor amiga. Bueno, eu la tinha, era Deus no cielo e ela em la tierra, porque ela era todo amável, todo lo contrário. Aí eu perguntei por o bebê que eu ia cuidar, e ela disse que não tinha nenhum bebê, que ela necessitava uma mulher jovem para contestar teléfono, porque os homens lhe gostava a voz de uma niña. E aí ela me ensinou como que eu tinha que falar. Ao princípio eu tinha dificuldade, mas aos 3 dias eu era toda uma profissional de telesexo, não? E aí eu via que na casa havia outras mulheres hechas e derechas, pero muito guapas e tudo, e aí ela me disse que era uma casa de escort girl, de acompanhantes de executivos. E aí depois eu me quedei uns dias falando por teléfono, e aí ela perguntou se eu não queria ser rica como ela, guapa, ter muito dinheiro, coche, sair da favela. E eu disse que sim. Aí ela disse que eu tinha que fazer as coisas que ela me mandava. E aí naquela época, há muitos anos, tu te acorda quando Ercida falava de Ercida de Ladies, né, em todo o mundo, aquela loucura. Aí eu disse que eu tinha medo de correr isto, não? Ela disse, Camila, não lo vai correr porque eu hago de todo com os homens e não tenho nada. Então, que hizo ela? Lo primeiro que ela hizo, me bautizou como Camila, me hizo uma documentação falsa, autêntica. Não, a documentação era de verdade, porque havia polícias corruptos envolvidos nisso, pero com a identidade de outra pessoa, só que aí ponia minha foto. E me levou num centro comercial, que eu nunca havia pisado num centro comercial em minha vida. Me comprou roupa, sapato, tacones, perfume, todos os produtos de higiene personal, tudo o que eu nunca havia tenido em minha vida. Llamou uma peluqueira, manicure, pedicure, e me deixou perfeita. Pero me quedei que eu não sabia caminhar de tacones. Eu não sabia, tive dificuldade, tardei como um mês mais ou menos para aprender os tacones, me quedava treinando, porque ao princípio me caía, as outras prostitutas maiores se riam de mim, era a mami ou ela que me maquiava, porque eu não sabia maquiar-me, e as chicas se riam de mim, diziam que eu parecia um palhaço. Então eu fui aprendendo, porque eu era uma ninha e todavia não tinha o período. Me barrou o período faltando 2 semanas para cumprir os 16 anos. E é mais, quando me barrou o período, por primeira vez eu já estava em México. Wow. Tú veo que le dices, como que le llamabas la mami, porque esto es muy importante, Camila, que es algo de lo que yo también me gusta hablar, porque obviamente estamos en un tiempo feminista y entendemos muchas cosas sobre la desigualdad que hay entre hombres y mujeres per se, por simples razones de género, pero también eso no significa que haya mujeres que están cometiendo delitos, como en este caso, estamos viendo que fue una mujer la que te hizo sentir la confianza, la que tú creías que era un modelo a seguir, la que finalmente te metió a este mundo de la explotación y de tanto dolor. Sim, é que em minha história, não? Porque, por exemplo, eu sou uma mulher, eu sempre estou a favor, eu abogo por las mulheres, pero a violência não tem gênero nem condição sexual, porque eu tive proxenetas homens, mulheres, gays, lesbianas, trans, me entende? Pero em minha história, eu tive mais proxenetas mulheres que homens. Então, há muitas feministas que querem tapar o sol com um dedo. Obviamente, eu sou muito de observar, porque ser nascida e criada na favela, está em um país como México, porque todos os países de Latinoamérica são perigosos, não? Pero comparado com México, e tu lo sabes, os países de Latinoamérica, incluso o Brasil, se queda em pañales, porque lo de México va más allá. Wow, ¿en serio? Sí. Es de México, yo por ejemplo, en México, lo que yo vi en México yo tuve mucho más miedo en México
que en las favelas de Brasil. ¡Guau! Pero eso ¿por qué? O sea, porque había más violencia, había más crimen organizado, Es eran más porque, violentos estos mira, personajes. por ejemplo, los colombianos, ¿no? Se presumen de narcotráfico y todo eso, pero la mafia mexicana no se anda con chiquitas, ¿me entiende? Por ejemplo, cuando às vezes tú estava cansada e em México, se um homem quer bailar contigo, tu tem que bailar e não pode dizer-lhes não. Então, é muito trago, era muito trago, baile, todo, e tu tem que estar sempre com uma sonrisa na cara e à disposição. Todos os homens não têm o mesmo comportamento, pero o macho mexicano, ele não aceita. É mexicano, estou dizendo é mexicano raiz, não? É mexicano raiz, que anda com sombrero, camisa de quadro, não? Ele não aceita um não, Ujú. ¿me entiende? Entonces, pero yo como yo, distinta de outras companheiras, como eu vim de uma família violenta, eu sempre fui muito obediente. E devido a ser sumisa e obediente, eu não he tenido problemas como outras companheiras, porque eu já vine obedecendo a minha família, sendo obediente, para ahorrar las golpizas, ¿no? Híjole, esto que dices es tan tremendo, Camila, porque, híjole, no solo vemos, obviamente, el contexto de violencia en el que ya vive todo tu entorno, no solo familiar, sino en la favela. Además, vives este abuso sexual constante. Además, estas, pues ya ideas de alguna manera soy menos porque soy mujer y además me enseñaron a obedecer, o sea, todo el terreno estaba fértil y a veces como papás no nos damos cuenta, inclusive queriendo a nuestros hijos, los enseñamos a ser obedientes de una manera que traspasa lo que debería de ser, ¿no? Ni pueden ser los más rebeldes, ok, pero tampoco pueden ser los más sumisos porque eso va a sentar un terreno fértil para cuando nuestros hijos se enfrenten a otras cosas y entonces tú ya estabas acostumbrada a obedecer. Siempre, siempre, incluso ahora, con la edad que estoy a punto de cumplir los 47 años, ¿no? La niña mía, que tiene 18 años ahora, parece que ella es la madre, que yo soy la hija. Incluso a pesar de estar, mi hija es más espabilada que yo en muchísimas cosas, porque el mundo mío giraba en el sistema prostitucional. Mi vida era los machos, né, los hombres, los compradores de sexo, mi proxeneta de turno y la mami que se queda aí para cuidarte, para vigilarte. Esse era mi mundo e eu não saía de aí. Incluso eu tinha medo depois que eu saí desse encerro, porque mientras eu era jovem e guapa, não eu generava mais dinheiro, eu estudo num cárcere, o que vosotros chamam cárcere privado, não? Pero já quando eu fui envelhecendo e barrei de rango, eu seguia no sistema prostitucional, pero de ser uma escort girl, uma acompanhante de executivo, porque todos sabemos que a nível global, Brasil, México, Chile, Espanha, todos os países onde eu estava, os homens têm a mesma conduta, só cambia de nome e de nacionalidade. Quero deixar bem claro isto, não? Como te digo, Oye, Camila, una cosa, o sea, tú, entonces hay como diferentes niveles, o sea, está como los que van a buscar especialmente a las niñas menores, un nivel y después eso va cambiando y de alguna manera eres menos atractiva para estos sim, sim, sim. explotadores. Hoje, na atualidade, com tudo o que eu aprendi, porque dentro do sistema prostitucional, generalmente é muita ignorância, não? Muita ninha inculta, eu era completamente ignorante de todo. Então, por exemplo, eu tinha tanta ignorância que para mim só existia Brasil e Estados Unidos. Mira o nível de ignorância que eu tinha, não? Eu não sabia que existia México, Espanha, Chile, que existia outros países, não? Eu pensava que era outro planeta em nível de ignorância. Pero eu, tanto quando em meu país, em Chile, em México e em Espanha,
iba de todo, ¿no? Porque los mafiosos tienen mucho dinero, entonces ellos por mafiosos van donde quieran, donde ellos les da la gana. Pero yo me he dado cuenta que cuando yo era jovencita, en todos los países donde yo he estado, eran hombres que tenían edades para ser mi padre, mi abuelo, incluso mi bisabuelo. E eu sou muito de observar, porque viver em la favela, eu aprendi a observar, porque tu observa, te salva a vida, não? Mirar as coisas. Então, em todos os países onde eu he estado, quando eu era jovenzita, eu me quedei com a alta sociedade brasileira, com a alta sociedade chilena, com a alta sociedade americana e com a alta sociedade espanhola, porque a pederastia, se tu investigar a história da pederastia a nível global, a pederastia está em todos os âmbitos, pero principalmente em las altas esferas del Claro. poder econômico. Por las vestes, perfume, la ropa, porque não é o mesmo, uno sabe quando tu compra uma coisa muito cara, de boa qualidade, quando é um perfume francês, por exemplo, de boa qualidade, ou quando é um perfume barato, quando tu sabe uma roupa que tu compra italiana, francesa, quando tu compra no mercadillo, me entendes? Eu não entendia de marcas nessa época, pero eu via a qualidade. E quando eram mafiosos, mafioso latino-americano, eles têm uma característica muito especial e tu lo sabes, não? E isto. Oye, Camila, esto, bueno, obviamente se convierte en un mundo de cosas terribles que ahorita, un poco más adelante, quiero retomarlo, pero después de este tiempo que estás en México, vas a Chile, llegas a España, obviamente viviendo todo este tipo de cosas tan espantosas. España es el último lugar en el que tú estás. ¿Y cuántos años estás? ¿Cómo vives este proceso en donde de alguna manera logras salir de este mundo tan doloroso? Porque no solamente viene la parte de la explotación sexual, sino veo en tu historia que incluso llegan a buscarte para comprarte también como un vientre de alquiler, eso que hoy se quiere normalizar tanto. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, naquela época não se falava dessas coisas, é mais, naquela época nem se falava de prostituição. A prostituição era um tema tabu, não? Em las casas, em la tele, nadie falava desse tema. A diferença, quando eu vim para a Espanha, a ver se tu me entiende. Nós, os latino-americanos, em toda parte do mundo há de todo, né? Toda classe de gente, pero por lo general, por regla general, nosotros los latinoamericanos somos mais humildes e os europeus, não todos, pero eu diria que de 100% de los europeus, eles sofrem de complexo de superioridade. Eles creem, alguns conscientes, pero la mayoría inconscientemente, ellos creen que son más guapos que nosotros, que son más inteligentes, que son superiores y que nosotros somos un bando de ignorantes. Hoy con la visión que yo tengo, no es nada disso. Lo que pasa es que la vieja historia del opresor y el oprimido, de México para abajo, estão os países mais ricos em recursos naturais, incluídos os de África, e onde está o maior índice de pobreza. Pero por quê? São pessoas passando hambre em cima de suelo rico, porque o sistema está hecho assim. Os países ricos, imperialistas, europeus e de Norteamérica, nos têm que oprimir, uma política opressora. Então, para que a Europa rica e Norteamérica viva bem, para que eles sonriam, nós outros temos que chorar, me entende? Para que eles tenham uma vida llena de lujos e oportunidades, nós outros temos que padecer hambre e miséria. E isso também se nota no sistema prostitucional, no comportamento dos clientes europeus. Eles te miram
te estão folhando, estão abusando de ti, pero te mira como se tú fuera una mierda, ¿me entiende? Por ejemplo, una mujer como tú, con sus características físicas, aunque tú seas mexicana, por el hecho de que tú seas blanca, rubia, tratamento te tratarían mejor que a mí. Porque a nosotras, el sistema prostitucional tiene los hermanos trillizos, ¿vale? Los hermanos trillizos del sistema prostitucional es la trata, o racismo e o narcotráfico que estão dados de la mano. Antes eu não tinha consciência disso, incluso as latino-americanas com rasgos europeus, aunque seja latino-americana como tu, tem um tipo de comportamento e privilégios, pero quando tu eres negra e tem aspecto indígena e sobretudo negra de África, eres uma puta mais barata e te tratam de uma maneira distinta. Incluso, há tanto racismo aqui em Europa que as mulheres de la Europa rica, distinta de las mulheres de la Europa pobre, aunque ela está na prostituição, comendo merda junto com nós outras, na mesma situação, sendo explotada, sendo abusada, humilhada e maltratada, incluso nossas companheiras de la Europa rica, elas se creem superior que nós outras, las latino-americanas e sobretudo las africanas, ¿me entiende? Incluso, já tuve sítio onde eu estuve, que para nós outras, las de Latinoamérica, as prostitutas de Latinoamérica e del este de Europa, Rumania, de la Europa pobre, eram várias liteiras, como um campamento aí, gitano, não? Uma coisa tudo feia, tumultuado. E para as prostitutas da Europa rica, espanhola, tinham uma zona VIP, VIP para elas. E isso cria conflito entre as mulheres, de eu sou a mais guapa, eu sou a mais bonita, me entende? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu, por exemplo, eu arrasto um trauma muito grande, porque eu queria ter o pelo como de minha madre, porque eu particularmente não existe uma etnia humana que tenha pelo mais bonito que as indígenas de Latinoamérica, não? Nem sequer as europeias têm um pelo assim. E minha madre tinha pelo assim, e eu comprava pelucas, e eu, quando eu era ninha, eu colocava toalha na cabeça porque eu queria ter pelo largo, não? E nada, e muitas mulheres de Latinoamérica e de África, às vezes se quedam com muitos problemas de saúde, porque operam o nariz para ter loma fina. Eu tenho, por exemplo, um complexo com o nariz, porque eu não tenho tabique. Então, quando eu uso gafa, as gafas que seguram as gafas minhas, os cachetes gorditos que tenho, porque não tenho tabique. E isso é uma coisa que me hizo muito dano, porque quando eu via por exemplo, se eu via uma mulher com o nariz coberto que tem tabique, eu me quedava triste, incluso tinha envidia dessa mulher por isso, porque eu queria ter o nariz igual, porque sempre tinha alguém para um cliente, um proxeneto, tu mesma companheira, para dizer-te, não tem nariz, não tem nariz, não tem nariz. Y esas cosas te va acomplejando, ¿no? Yo sí te veo nariz, yo sí te veo nariz y te veo muy guapa, Camila, y además una mujer muy valiente, pues con valentía casi insuperable, porque mira que conozco demasiadas sobrevivientes y siempre hay una historia muy profunda de dolor detrás, y no son competencias de dolor, ¿verdad? Pero uno puede reconocer cuando hay historias que son particularmente dolorosas. ¿Cómo sucede la oportunidad, digámoslo así, de ser libre de este sistema proxeneta tan doloroso? ¿Cómo se da ese cambio en donde tú puedes recuperar tu libertad? Mira, de ser una escort girl, una prostituta de lujo, yo terminé en lo peor que puede pasar con una prostituta. Terminé en la calle, a ser una prostituta callejera, porque ya estaba envejecida, había engordado, ya no era la niña de 14 años, ¿no? Que le gustaba los pederastas de la alta sociedad de poder económico. Entonces, de lujo, yo pasé a la mierda, pero aclaro que el lujo es para ellos, ¿no? Nunca para nosotras. Claro. La diferencia es
que quando tu eres uma prostituta de lujo, te pagam para violar em sábanas de seda, e quando tu eres uma prostituta de baixo custo, te pagam para violar em uma sábana comprada em um mercadinho qualquer, de la mais barata. Essa é a única diferença. O lujo é para eles, nunca para nós outras. E um dia, uma mulher que hoje é uma grande amiga minha, me viu em la calle llorando porque eu tinha que darle 300 euros a las 7 de la tarde para mi proseneta. E eu só tinha 20, me faltava 280. E já eram as 2 da tarde, eu estava desesperada e eu comecei a chorar. E essa senhora passava todos os dias na calle e me mirava, porque generalmente as prostitutas callejeras, a maioria são muito violentas, não sei, pelo menos aqui, não? São violentas, são mulheres de Latinoamérica que estão drogadas, borrachas, as pobres, cada uma com seu problema. E eu era a única que não usava droga e se veia que eu era a mais tranquila. Então, um dia que ela me viu chorando, aí ela perguntou por que eu estava chorando. Aí eu fui e contei, não, que eu tenho que dar dinheiro para minha proseneta. Aí ela disse, vamos tomar um café comigo? Eu falei, não puedo, porque realmente tu não puedes, porque a gente te vê na calle e pensa que tu estás sola, pero tu não estás sola. Ese es un tema muy importante, Camila. Dos, antes de que continúes, tú siempre tienes proxeneta, ¿verdad? Siempre hay alguien que te está quitando tu dinero. Sim, 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 sim. Se queda com a metade do dinheiro, se te porta mal, te dão multas, não? Eles lhe encantam as prostitutas que se portam mal, que é uma excusa para sacar-lhe mais dinheiro e multas, não? Incluso eles subvencionam peleas entre nós outras, enfrentamento entre nós outras, para que haja pelea justamente para sacar-te mais dinheiro, não? Então, aí eu disse que não podia sair, e aí ela foi, entrou na casa, pagou mi proseneta, como se fosse um cliente, e me levou em uma cafeteria para tomar algo. E aí Wow. eu lhe contei minha vida para ela, e que hizo ela? Ela pagou mi proseneta, porque é uma espanhola com dinheiro, pagou mi proseneta e me sacou de aí. E agora, outubro deste ano, vai cumprir 4 anos que eu he deixado o sistema prostitucional. E eu creio que ela perguntou o que eu sabia fazer, eu sei lavar, planchar, cozinhar, pero há muito tempo que eu não hago nada disso porque eu estou desde meus 14 anos na prostituição e eu creio que lo hice bem porque já vai fazer 4 anos que eu estou trabalhando, estou cotizando e tenho uma vida Wow. de pessoa. Mira, estou com meu uniforme de trabalho de limpeza e además eu sofro de transtorno obsessivo compulsivo com a limpeza. Y nada, y ahí hasta las personas que me conocieron, las abolicionistas que me conocieron en aquella época, dijeron que cambió mi aspecto físico, que me ve mucho más tranquila, porque eu era muy agresiva, pero ahora eu descobri que não sou uma pessoa agressiva, eu sou uma mulher com caráter forte, pero não sou agressiva. Lo que pasa que o sistema prostitucional te converte em algo que tu não eres. Então, chegou um momento de minha vida, com minha família, minha infância, há alguns clientes que são agressivos, há de todo, não? E as companheiras, então tu te converte, eu me converti em um monstro, me entende? Quando alguma mulher me mirava, eu era a prostituta Karate Kid. Me mirava e eu já pegava. Não podia me mirar. Claro. Então, aí me chamavam a gladiadora, me tinham medo, porque essa foi um personagem que eu criei para que as mulheres não se acercaram a mim, porque quando eu era uma jovenzita, as companheiras maiores, não que eu, que tinha mais experiência, roubava meu dinheiro, pedia dinheiro prestado para mim e depois peleava comigo e dizia que eu havia falado mal de elas, a excusa para não pagar-me. Me fizeram muita coisa. Aí quando eu corri minha primeira documentação em Espanha, outra que não tinha documentação espanhola, foi e me roubou, rompeu meu passaporte, os bilhetes que eu tinha comprado para ir para meu país, e roubou o dinheiro que eu tinha reunido para a cirurgia de minha mamã. Então, são tantas coisas. Eu sou a primeira supervivente que estou falando a verdade. Eu hablo de las famílias proxenetas, las famílias de las mismas prostitutas que nos explotam,
y hablo de la violencia que hay entre las mujeres dentro del sistema prostitucional. ¿Por qué? Porque España, la Europa rica, todos los países de la Europa rica son países que sentam em cima de sua merda e apontam a merda de nossos países. É como, por exemplo, diz para mim que sou brasileira, ai, Brasil é um país violento. Aí diz para ti, ai, México é um país violento. Ok, lo que há no país de nós outros, a violência, a marginalidade que há em nossos países, é devido à desigualdade social. Por quê? Em nossos países, é rico é demasiado rico e é pobre é demasiado pobre. E isso genera delinquência. Pero em Europa há muita violência, pero uma violência bonita, maquiada. Tu me entiendes? Eu he descoberto que aqui na Europa, eles te podem hundir a vida sem tocar-te. Tu me entiendes? Que te quero dizer? É que aqui em Espanha se chamaria violência institucional. Por exemplo, se eu le caigo mal a uma pessoa poderosa aqui, essa pessoa me vai cerrando portas. Aí não há maneira de conseguir trabalho, não há maneira de nada para hundir-te na miséria. Isto também é uma forma de violência, pero é uma violência maquiada, Bueno, disfrazada. pero también aquí hay, ¿eh? No creas que aquí no hay, aquí hay también de todas. Claro. Y fíjate que algo pues, me fue muy revelador conocer cuando conocí pues a tantas organizaciones increíbles en España. Por ejemplo, veía que uno de los países que más compra estos supuestos servicios sexuales, que más bien, como tú dices, son violaciones prepago, es España. Pero obviamente el 90% de las supuestas mujeres que decidieron supuestamente estar en la prostitución, pues no son españolas, son latinoamericanas o son de la Europa del Este, que es la parte pobre de Europa. Entonces, qué casualidad que todas las mujeres que están en vulnerabilidad son las que supuestamente deciden la prostitución. São mulheres de classes obreiras, não? São mulheres de classes obreiras e ela via a história do opressor e o oprimido. Assim como a Europa rica vá por nossos recursos naturais, também vá por nossas mulheres. Claro. Não é que nós somos as mais putas das mulheres, é que nós somos as mais vulneráveis. Claro. É diferente. Dependendo de onde nasce, decide o rumbo de tu vida, tu me entiendes? Porque eu estive 30 anos e 8 meses no sistema prostitucional, eu nunca vi uma mexicana rica se prostituir, claro. Uma brasileira rica se prostituir, uma colombiana rica, são todas mulheres de classe obreira. Pero, e sabe uma coisa também? É que eu sou uma mulher muito sarcástica. Quando sair meu livro, tu te vas a reír muito, ¿vale? Hay muchas mujeres que solo por el hecho de ser de Latinoamérica ya nos clasifican como putas aquí en la Europa rica, ¿no? Entonces, todas por nuestra nacionalidad. Es como si las mujeres europeas fueran las mismísimas Virgen María y nosotras fueran María Magdalena. Claro. Y Camila Ferreira, yo soy incómoda. Porque escuchar a verdade molesta, escuchar a verdade incomoda. E quando saí meu livro, eu sei que eu vou ser criticada, mas não sou Jesus Cristo, nem Jesus Cristo agradou a todos, não vou pretender ser a primeira. Pero eu estou metendo o dedo em la llaga, porque Europa, quando tem guerras, que as guerras sempre são países ricos que promovem as guerras e todo isso. Nós outros, los latino-americanos, hemos dado guarida e matado o hambre de los europeus. Pero me parece que eles se olvidam isso. Em meu país há dicho, não? É comido e cagado não é recordado. Wow. Wow. Camila, hoy que eres una mujer que está en la lucha por el abolicionismo, ¿qué le dirías a la gente? Porque mira, yo todavía conozco tantos hombres y tantas mujeres incluso que creen
que la prostitución es algo que las mujeres deciden por el libre desarrollo de su personalidad, que wow, que está padrísimo para la liberación de la mujer, y el hombre cree que no, pues con la que él va ella sí es feliz, ya sabes, todas estas cosas. ¿Qué le dirías a estos hombres y mujeres que todavía creen que hay quien realmente disfruta la prostitución, que realmente siempre es trata de personas, siempre es explotación? Mira, eu tenho muito claro, as mulheres, incluso as mesmas prostituídas que defendem esse sistema prostitucional, quando uma mulher defende a prostituição e ela está aí, é, primeiro, essa mulher tem que ter um lover boy. Lover boy Claro. se enamora de um homem e uma Claro. mulher enamorada é capaz de se prostituir para manter seu amado chulo, como diz aqui em Espanha. Totalmente. Ou esta mulher tem algum tipo de vício, porque dentro do sistema prostitucional é muito comum as mulheres terem vício com algum tipo de droga, adição com algum tipo de droga. Dentro do sistema prostitucional é muito comum mulheres ludópatas que têm vício com o jogo, que não deixa de ser um vício também. Há muitas mulheres com problemas alcoólicas, porque o álcool não deixa de ser uma droga consentida por la sociedade, não? Então, o que passa? Esto ou essa mulher tem que ter algum distúrbio mental, porque se tu me diz a mim que vem Brad Pitt, jovenzito, olhando rico, com dinheiro e te trata como uma reina, até minha abuela ia querer ser uma mulher prostituída, ok? Sí. Pero vem um homem com a boca olhando a cloaca, le ganha em los olhos, de merda, olhando subaco, olhando mal, e tu dizer para mim que esta mulher le gusta estar com esse homem, realmente essa pessoa tem que ter um distúrbio mental, porque incluso nós outras, vale? Todo mundo que tem pareja ou que ha tenido uma pareja, incluso quando tu tem um problema, uma discussão com tu pareja, um desentendimento, no momento que tu está desgostado com tu pareja, tu não quer que te mire nem sequer que te toque. Pero a mulher prostituída, ela não tem direito. Ela é elegida, pero ela não tem direito a elegir. Que diga que sim, mente, que venga falar comigo, que he sido criada no sistema prostitucional. Pero grava lo que te voy a decir. La gran verdade de por que muitas mulheres defendem o sistema prostitucional e se quedam aí até envelhecer, incluso até morrer, não é proxeneta clássico, padrote, como diz aí em México, que todos conhecemos. Porque chega um momento que os mesmos padrotes, proxenetas deixam de ser um problema para a mulher prostituída. É um problema para a mulher mientras tu seas uma niña e seas jovem. Claro. Y te puedan utilizar. Tu juventud, ¿me entiendes? Claro. Pero una vez que tú ya se hace mayor, tú dejas de ser interesante. El gran problema que las mujeres prostituidas tenemos son las familias proxenetas. Porque ser humano é hipócrita, nadie quiere tener una hija puta, nadie quiere tener una neta puta, una hermana puta, pero todo mundo quiere comer pan de coño. Nadie quiere una puta na família, pero todo mundo se hace louco, pero todo mundo come seu dinheiro. A hipocrisia humana que todos conhecemos, não? Eu tinha uma família proxeneta. E esse é o problema, e sobretudo nós outras, as latino-americanas e as africanas, mais que as europeias. Porque a prostituta europeia, muitas trabalham para comprar roupa e sapato. Pero a mim me dá igual que, aunque seja para comprar roupa e sapato, eu penso que nenhuma mulher, as mulheres deveriam ter recursos, incluso para seus caprichos. Pero por uma questão cultural, de México para abaixo, as prostituídas de México para abaixo e de África, quando estão no sistema prostitucional é para manter a família. E a família para nós outras, as latino-americanas, não é só mamãe, papai e hermanos. É lá os abuelos, a tia solteirona de toda a vida, incluso o vecino de toda a vida que se quedou, que perdeu o trabalho, não le echa uma mão economicamente. Já é por uma coisa cultural de nós outros, e tu lo sabe. Porque em México, em Brasil, nos países de Latinoamérica, é muito comum em uma família, tu vê o abuelo, o tio, a tia solteirona, todos vivendo na mesma casa. Pero na Europa rica, não. Os hijos se casam e cada um vai ter sua casa e cada um que se rasque com suas próprias unhas, me entende?
por Y una esto es cuestión mía. terrible porque te hace sentir la carga ahora encima de tu familia. Y también he visto en algunas chicas sobrevivientes que lo que mencionan es, aunque yo pueda salir, yo siento que como si estuviera apestada, como si yo ya no, ¿quién me va a querer en dónde? ¿Y qué voy a hacer si no sé hacer nada, si esto es lo que he vivido toda mi vida? Y aunque ya no tengan proxenetas, sienten que han perdido todo su valor y de alguna manera esto también merma en muchos sentidos su capacidad de sentir que pueden volver a salir adelante. Camila, este es un tema que podríamos hacer 400 horas de entrevista, ¿verdad? Porque Pode verdaderamente... ser todas lá que quiera comigo, porque eu fui criada, foram 30 anos e 8 meses, não? Eu, por exemplo, eu me negava que minha família não me queria, incluso mentia e dizia para las chicas para presumir que minha madre era a melhor madre do mundo, que meu irmão era a melhor pessoa do mundo. Eu criei uma família imaginária que nunca existiu, porque para mim era muito duro aceitar isso, não? Pero yo, dando dinero para ellos, yo daba todo, todo, todo. Yo quería que ellos me amaran. Eu comprava su falso amor, porque eu queria escuchar que me dijera que eu era bonita, que eu era inteligente, dizia algo bonito ou incluso que me sonria. E aí, sabe o que dizia minha madre? Dizia assim, ai, graças a Deus que te tenemos a ti, se não fora por ti. E aí eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Eu comprava, incluso até comprava minhas companheiras, les dava dinheiro para minhas companheiras, para porque eu queria que elas me amaran. Camila, verdaderamente hoy tienes mucha gente que te amamos, te respetamos y que vamos a seguir muy de cerca todo lo que haces porque tu vida es verdaderamente un milagro y creo que sin duda tu voz se va a oír muy fuerte. Vamos a estar bueno, ya se está oyendo y se va a seguir oyendo más porque estamos también a la espera de tu libro. Antes de despedirnos, cuéntanos por favor cómo va el tema del libro, cuándo, cómo, a qué hora. Dia 15 eu estou indo para Barcelona, né? Porque eu estou nessa luta com o granito de arena para abolir a prostituição em Espanha. E aí vou encontrar com um editor que está interessado em meu livro. E aí ¡Wow! a niña minha vai mais allá e habla, mamãe, imagina que algum diretor de cine queira comprar sua história. Aí eu, ai, não pense essas coisas. E aí estou em isso, pero o livro vai chocar. Vai ser chocante, incômodo, e os espanhóis, quando leem meu livro, vão sentir vergonha ajena. Verdaderamente deben de sentirla porque no puedo con las ganas de vomitar, podría decir esta expresión, cuando escucho a gente que sigue diciendo, ay, pero es que yo veo que se la pasan bien, ay, es que yo veo que son felices, ay, es que incluso en los estrados de los recintos públicos, en las cámaras, en los congresos, hablando de que el libre desarrollo de la personalidad, toda esta agenda maligna, porque no hay otra manera de llamarlo para seguir. Una agenda maligna a nível global. Totalmente. Camila, vamos a estar muy al pendientes de ti y deseo de todo corazón que tu voz suene más y más y más y más fuerte, porque es gente como tú la que necesitamos para cambiar este Eu mundo. quero um dia ir para México, porque México é um país tão lindo, me encanta a cultura, pero tu sabe que quando eu estive na prostituição aí em México, tive uma coisa boa, que pelo menos algo bueno tinha que passar-me, a comida. Me encantan los tacos al pastor y tacos de suadero y las carnitas. Tenemos que lograr que vengas. Entonces, aí eu quero e que tu venga para Espanha para nós fazer uma gira em essa luta, a ver se Graziela Atencio de la escola abolicionista nos pode fazer isso a nós outras. Sería E maravilloso, maravilloso. e tu sabe que a hora que eu não dou dinheiro a minha família, que já te contarei, incluso mi violador, mi maltratador de mi hermano y mi madre, bueno, ellos nunca me querían, pero como mi hija ya está grande, ya no permite que yo dé dinero para ellos,
me odiam a morte y dijo que si yo for para Brasil me van a mandar a matar. Ay, no, 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 qué horror. Qué bueno que ya perdiste contacto con ellos o que ya no les estás mandando dinero, porque realmente gracias a Dios por la vida de tu hija. Tengo tantas ganas de conocerla, de aplaudirla y de, pues, de decirle todo lo que ¿Viste la te foto de ella admiramos. no perfil de mi WhatsApp? Esa niña que está no perfil de mi Hermosa, WhatsApp, se ya la parece más vi. a minha que minha. Ay, está hermosa tu hija, de verdad. Por favor, dale muchos abrazos de mi Lo parte. importante es que sea una buena persona, eso es lo más importante. Es La hermosa belleza por dentro interior. y por fuera, es hermosa, hermosa en lo que es la globalidad de la belleza y tú también lo eres, Camila. Te mando un abrazo con mucho, mucho amor, mucho cariño. ¿Ahí tienes alguna red social, algo donde te puedan seguir o no usas redes Mira, sociales? es que yo, mira, generalmente la gente que posta cosas mías, ¿no? Yo no soy mucho de redes sociales porque yo soy una persona, no parece, pero soy muy reservada. Y la gente que posta cosas mías, ¿no? Yo no tengo que, porque el ser humano me ha hecho tanto daño, que cuando yo no estoy haciendo la lucha o trabajando, yo me encierro en mi casa, yo no hago vida social. Bueno, pues es momento, como dice mi fundación, esta organización, pues que he hecho con mucho amor y con mucho esfuerzo y con también levantándome paso a paso, poco a poco, pues de volver a abrir las alas, Camila, como las has abierto, pero que todavía se van a abrir mucho más, que todavía vas a emprender un vuelo cada vez más y más grande para que ningún niño, joven, adolescente nunca más le corten las alas, Camila. Yo Te hago abrazo. en la educación, La yo hago educación. talleres para las niñas no ser futuras prostitutas y los varones no ser futuros compradores de sexo. Totalmente de acuerdo. Te abrazo desde México y estoy segura que muy pronto nos vamos a ver. México lindo. I love you. Yo amo México. Chao. Bye. ¡Wow! ¡Wow! MX.tv